Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal O Polímata. Hoje vamos desbravar um local que, à primeira vista, pode parecer um ponto minúsculo no mapa global, mas cuja influência reverbera em todos os cantos do nosso planeta. Estamos falando do Estreito de Hormuz. Como essa garganta de água entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã se tornou um ponto nevrálgico da segurança e da economia mundial. E o mais intrigante, como ele impacta diretamente o seu dia a dia, a sua rotina, talvez até o café que você está prestes a tomar. Preparem-se para uma viagem que vai do Egito Antigo até as mais recentes tensões internacionais. O ano é 628 d.C. O Império Persa Sassânida em ascensão expande seus domínios. A história nos conta que o rei Khosrau Dud, em sua ânsia por controlar rotas comerciais vitais, estabeleceu um poder significativo sobre este estreito. Imaginem navios de madeira, carregados de especiarias, sedas e outros tesouros, navegando sob o olhar atento de patrulhas persas. Essa região não era apenas um corredor marítimo, mas o cordão umbilical que alimentava a riqueza e o poder de um dos maiores impérios da antiguidade. Sem essa artéria, o coração da Pérsia Sassânida pulsaria mais fraco. Avançando milênios, chegamos ao século XVI. Portugal, uma potência marítima em expansão, busca dominar as rotas do Oriente. Um nome ressoa nesse período: Afonso de Albuquerque. Este intrépido almirante, com uma visão estratégica afiada, percebeu que controlar Hormuz era a chave para subjugar o comércio de especiarias no Oceano Índico e monopolizar a rota do Golfo Pérsico. Em 1515, com uma frota ousada, ele empreendeu a conquista. Imagine a astúcia de Albuquerque, a bravura dos seus homens contra defesas locais. Ele não apenas capturou a fortaleza, mas gravou seu nome na história como o homem que forçou o mundo a reconhecer a importância estratégica do estreito. Mas a história não é escrita apenas em batalhas. Em 1622, o Shah Abbas I da Pérsia, astutamente, aliou-se à Companhia Inglesa das Índias Orientais. Imagine a aliança improvável, um monarca persa e mercadores britânicos, unidos por um inimigo comum, os portugueses. Essa colaboração resultou na reconquista de Hormuz, expulsando os ibéricos após um século de domínio. O tratado, embora não formalizado em um documento único com esse nome, selou a mudança de poder. O controle passou de mãos ibéricas para persas, mas com a crescente influência inglesa já se instalando. Uma nova era de geopolítica começava, onde alianças mudavam o curso da história. A descoberta de petróleo no início do século XX transformou o Estreito de Hormuz de um ponto estratégico comercial em um ponto nevrálgico energético. Imagine o deserto árido da Arábia começando a jorrar ouro negro. Este óleo, essencial para a Revolução Industrial e a vida moderna, precisava chegar aos mercados globais. E a rota mais eficiente? Sim, o Estreito de Hormuz. A cada dia, cerca de 17 milhões de barris de petróleo bruto e produtos derivados passam por aqui, um volume colossal. Se essa artéria fosse bloqueada, o fornecimento mundial seria drasticamente afetado e a estabilidade global abalada. Agora, a pergunta que ecoa no seu dia a dia: como o Estreito de Hormuz, essa rota de petróleo, impacta sua vida? Pense no seu transporte. O preço da gasolina nos postos está diretamente ligado ao custo do barril de petróleo. Uma instabilidade em Hormuz, com a ameaça de fechamento, dispara os preços do petróleo e, consequentemente, o seu custo para se deslocar. Não é apenas o carro, o transporte de mercadorias, desde alimentos até eletrônicos, utiliza combustíveis derivados do petróleo. Ou seja, o preço de quase tudo que você consome é influenciado por essa artéria invisível. A complexidade de Hormuz não se resume ao petróleo. A região é palco de tensões geopolíticas intensas, especialmente entre o Irã e seus rivulares regionais e potências globais. O Irã, controlando o lado norte do estreito, frequentemente usa sua posição estratégica como moeda de barganha. Em tempos de crise, ameaças de bloqueio ou interferência na navegação são comuns. Essa instabilidade gera incerteza nos mercados financeiros globais, levando à volatilidade nos preços do petróleo e afetando a confiança dos investidores. É um jogo de xadrez milenar, onde cada movimento tem repercussões que chegam até você. Se Hormuz fosse bloqueado, as consequências seriam catastróficas. Não apenas para os países que dependem diretamente do petróleo que passa por ali, mas para toda a economia global. Pense em um efeito dominó: aumento drástico do preço do petróleo, inflação generalizada, escassez de produtos básicos, potencial recessão global e até mesmo conflitos armados. A energia é a espinha dorsal da sociedade moderna. Uma interrupção nesse suprimento afetaria a produção de alimentos, a manufatura, o transporte e, em última instância, a qualidade de vida de bilhões de pessoas. O mundo entraria em um período de incerteza sem precedentes. No entanto, a história nos ensina que a diplomacia e a cooperação internacional podem prevalecer. Ao longo das décadas, diversas iniciativas e acordos tentaram mitigar as tensões em torno de Hormuz. A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, desempenha um papel crucial na garantia da liberdade de navegação. A cooperação entre países da região e potências globais, embora tênue por vezes,
é fundamental para manter o estreito aberto e seguro. É um exercício constante de equilíbrio onde o diálogo e a busca por soluções pacíficas são as ferramentas mais poderosas contra o caos. A sua vida, seu conforto, dependem desse delicado ato de equilíbrio. Então, da próxima vez que você encher o tanque do seu carro, acender a luz da sua casa ou até mesmo pedir uma pizza, lembre-se do Estreito de Hormuz. Não é apenas um ponto geográfico, mas uma artéria vital que pulsa no coração da economia global e, por consequência, na sua vida. A história nos mostra que o controle e a segurança dessa passagem são cruciais. A estabilidade do seu dia a dia depende de um delicado equilíbrio geopolítico, mantido por meio de diplomacia e, por vezes, de demonstrações de força. É uma lição de história, economia e geopolítica que ressoa em cada aspecto da nossa existência moderna.